Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo nessa semana para fazer mais um Melhores e Piores com o tema Marvel. Dessa vez eu vou estar ranqueando aqui os filmes do meu menos preferido até o meu preferido. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Então, gente, como eu já fiz aqui nos outros vídeos de melhores e piores, né, eu vou ranqueando aqui e vou explicando o porquê dessa minha colocação aqui, né. Vale dizer que esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Eu só vou estar dizendo aqui realmente as minhas opiniões, o porquê que eu tô encaixando aquele filme naquela posição. E essa lista ainda não tá considerando Shang-Chi, que foi o último lançamento da Marvel. Isso porque eu ainda não assisti o filme, né? Porque eu ainda não tive coragem, assim, de ir no cinema, né, pós-pandemia. E também porque eu tava esperando entrar no Disney Plus, só que vai demorar mais uns diazinhos pra entrar, enfim. Então a gente tá considerando só os 24 filmes anteriores, tá? Todos os lançamentos até Shang-Chi. Já está considerando Viúva Negra, já tá na lista também. Então, depois, talvez ano que vem, depois dos próximos lançamentos, eu refaço essa lista acrescentando aí os últimos lançamentos, tá? Mas aqui a gente vai estar falando, então, dos 24 filmes da Marvel que foi lançado aí até Viúva Negra. Então, vamos lá. Temos 24 filmes, 24 posições. Vamos começar então com o 24º, o último lugar dessa lista aqui. E eu vou colocar já o Incrível Hulk. Esse é um filme que, assim, ele faz parte do MCU, ao mesmo tempo que não. Porque, assim, ele é colocado lá porque a gente tem personagens que vão aparecer novamente em outros filmes da Marvel. E a gente tem uma cena pós-crédito que linka tudo. Só que, no geral, a história dele não é muito considerada quando a gente olha aí o geral do MCU mesmo, né? E, assim, cara, eu acho que de todos os filmes da Marvel, esse é o único que, assim, que eu não consigo reassistir. Eu acho muito chato, não consigo, sabe, me prender à história. Eu não gosto... Eu não sei, assim, tem muita coisa desse filme que eu não consigo gostar. Então, por isso, ele fica no meu 24º lugar aqui. 23º. Então, assim, gente, a Marvel tem muita coisa ruim, tá? Tem coisa boa? Tem, mas tem coisa ruim também que a gente sabe. E foi até fácil preencher esses últimos lugares aqui. Então, assim, na minha cabeça já tá bem definido os filmes que eu não gosto. E em 23º, pra mim, fica o Thor. O primeiro filme do Thor, né? Porque, assim, comparado com os outros filmes da Marvel, gente, esse primeiro filme é muito ruim. É muito ruim. Pra começar, assim, ele é bem mais curto do que os outros. Ele é mal desenvolvido, assim, ele não desenvolve as coisas de um jeito que atrai a tua atenção, que prende a tua atenção, sabe? Umas coisas de enredo que fica meio forçado, uns furos de roteiro. O próprio Chris Hemsworth, que é o ator que faz o Thor, eu não sinto ele muita vontade nesse primeiro papel, ele não é tão carismático assim como ele é nos últimos filmes que ele fez, né? Eu acho que o único personagem ali realmente que chama bastante atenção é o Loki, que é um ator e um personagem que até hoje tá rendendo muita coisa pra Marvel. Então, assim, no geral, eu não consigo tirar muita coisa boa desse primeiro filme do Thor. Só que ao contrário do Incrível Hulk, que você até pode passar e não assistir, o Thor é uma coisa meio obrigatória pra você poder entender o primeiro filme dos Vingadores, porque ele tá altamente conectado com o filme dos Vingadores. Então, pra você entender ali toda a questão do vilão e até mesmo dos personagens, é bom você ter assistido o primeiro filme do Thor. Mas isso não quer dizer que ele seja um filme bom. Em 22º lugar tá um filme que, assim, me dói dizer isso, porque é um filme de um personagem que eu amo, que é o meu personagem preferido da Marvel, que é o Homem de Ferro 3. Assim, eu amo Tony Stark, eu amo Homem de Ferro. Eu comecei a amar o MCU por causa dele, porque eu fui no cinema assistir Homem de Ferro 1 e eu me apaixonei por esse universo, por esse personagem. Só que esse terceiro filme é muito ruim. Não tem como dizer, gente. Por um tempinho eu até tentei, não, gente, olha só, mas vamos tentar olhar pra esse lado e tal. Mas não, hoje em dia tentei desistir de negar, esse filme é ruim mesmo, assim. Eles tentaram fazer uma coisa nesse último filme que até hoje eu acho que ninguém entende o que eles tentaram fazer. Que o enredo é um enredo ruim, eles tentaram fazer um plot twist que é ruim também, é ridículo na verdade, assim, não faz sentido com a história. Ele fica acima de Thor simplesmente pelo quesito emocional, né? Vamos colocar aqui um nível emocional, porque é um personagem que a gente já tem uma conexão. É um último filme, então tem toda essa coisa de final, né? Ser uma coisa levemente emocional e coisa e tal. Mas no geral, gente, é um filme ruim, assim, eu não gosto de reassistir ele, eu acho que é um personagem que tinha tanto potencial pra se trabalhar nos filmes, sabe, e os filmes solo dele acabam não sendo tão bons quanto o próprio personagem, sabe. Então, realmente, pra mim, em 22º fica Homem de Ferro 3. Em 21º lugar fica Thor, O Mundo Sombrio, o segundo filme do Thor. Já deu pra perceber que, assim, os filmes do Thor são bem mais abaixo do que os outros, né. Esses dois primeiros filmes do Thor, realmente, eles são bem ruinzinhos, assim, e apesar de aqui a gente ter um filme maior e a gente já ter mais uma certa conexão com os personagens, né, com a história e tudo mais,
Eu tenho a sensação de que eles demoraram a encontrar um jeito de falar sobre a mitologia nórdica, mexer com esses personagens, sabe? Porque, novamente, aqui a gente tem um enredo fraco, um vilão fraco, e o filme ele se sustenta mais pelos leves desenvolvimentos de personagem, o desenvolvimento do relacionamento do Thor com o Loki, esse relacionamento de irmãos que os dois têm, e que é uma coisa meio complicada de se trabalhar, né? Os dois são meio complicados ali. Então eu gosto mais dessa parte da gente poder ver um pouquinho mais do Loki também, do que necessariamente de ver o que acontece no filme, sabe? Eu acho que ele é um filme esquecível, assim, eu acho que não é um filme que agrega muito dentro do MCU, tem poucas coisas que vão refletir em outros filmes. Então, assim, no geral, é mais um filme esquecível, é mais um filme que, assim, dá pra passar por cima. Em 20º lugar fica Capitã Marvel. E assim, esse é um filme bem polêmico, porque ele foi o primeiro filme da Marvel a ser estrelado por uma mulher, né, que teve uma super-heroína aí como a estrela principal do filme. Inclusive, a Marvel demorou muito pra fazer um filme desse jeito, né, com uma super-heroína no centro. E antes mesmo dele lançar, tinha uns críticos aí que já começaram a dar nota baixa pro filme meio que ter uma nota um pouco pior nesses sites de críticas e tudo mais, e não ter uma boa bilheteria, e coisas assim que parece que foram crianças de 5 anos que fizeram. Mas assim, ele tá nessa posição aqui na lista não é por causa da atriz, não é por causa da personagem, que esse foi o argumento que muita gente usou. Eu gosto bastante da Capitã Marvel, eu acho que a Brie Larson fez um papel incrível da Carol Danvers, tá? Eu gosto bastante da atriz. Só que eu acho que o enredo do filme é um pouco fraco. Comparado com os outros filmes que estão acima da lista aqui, eu acho que ele fica um pouco atrás. Ele é um filme de origem, o que geralmente já deixa o filme um pouco mais fraco, assim, ao meu ver, porque você tem que explicar muita coisa, você tem que apresentar muita coisa para o espectador, e isso pode deixar o ritmo do filme um pouco mais lento, né, e o enredo um pouco mais fraco mesmo, assim, né. Mas no geral, assim, eu gosto do filme. Eu só acho que dentro do geral ele não se destaca tanto, sabe? Mas eu acho que a Brie Larson, como eu falei, ela fez um papel legal, e eu espero que o segundo filme seja melhor. No meu 19º lugar fica Homem de Ferro 2. E assim, como eu já disse, eu gosto muito do Homem de Ferro, né? Do personagem, do Tony Stark. Só que eu acho que assim, ele não foi tão bem trabalhado nos seus filmes solos, sabe? Então, eu acho que esse segundo filme ele tinha uma premissa muito interessante. Ele apresenta personagens, né, interessantes que vão ter impacto aí no futuro do MCU. Só que eu acho que mais uma vez a gente tem um roteiro que acaba não entregando tudo, sabe? E eu acho que principalmente na questão do vilão, eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de desenvolvimento, a gente poderia ver um pouco mais, sabe? Eu acho que faltou assim nessa parte do antagonista mesmo, a gente ter algo a mais pra prender um pouco mais a nossa atenção e ficar mais interessante. Então é por isso que ele fica aqui no meu 19º lugar. Então a gente tá chegando no meio da lista e começa a ficar meio confuso, porque pra mim os primeiros e os últimos lugares são super bem definidos. Agora o meio é uma mistura aqui, mas vamos lá, eu vou falar o 18º e o 17º lugares juntos, porque é parte da mesma série. Então em 18º lugar pra mim fica Homem-Aranha 2, Longe de Casa, e Homem-Aranha 1, De Volta pra Casa. Porque assim, eu gosto bastante do Homem-Aranha, mas eu acho que esses filmes dele tem alguma coisa que falta pra me chamar bastante atenção, sabe? Até hoje eu não sei definir qual a adaptação do Homem-Aranha foi a minha preferida. Quer dizer, a minha preferida é a animação, né? O Homem-Aranha no Aranha-Verso, pra mim essa é a minha preferida. Mas em questão de filme, né, live action, eu não sei qual que é a minha preferida, porque sempre tem alguma coisa que me faz, tipo, desgostar do filme, digamos assim. Mas assim, esses filmes do Homem-Aranha eu acho que eles são divertidos, é legal ver o personagem integrado no MCU, ver os personagens interagindo. Eu acho que tem vilões interessantes ali dentro dos filmes, mas tem alguma coisa que eu ainda não sei que não me faz gostar mais desse filme, sabe? Mas eu estou super ansiosa por Homem-Aranha 3, assim, é o filme que eu desse ano assim era o filme que eu estava com um hype mais elevado pra assistir, porque assim, minhas expectativas estão altas demais, assim, sabe? Com o filme eu já pirei. Então, se o filme for tudo que os fãs, né, nós aí estamos imaginando, olha, esse terceiro filme vai bem pra cima nessa lista aqui. Mas enquanto isso, o segundo, né, e o primeiro filme ocupam aqui então o 18º e o 17º lugar, respectivamente. Em 16º lugar fica Homem-Formiga, que assim, é um filme divertido, é leve, né, é um filme de origem, então ele tá introduzindo um novo herói, novos personagens. Mas, no geral, não é um filme que tenha tanto impacto no MCU, não é um filme com uma história tão uau, assim, sabe? Que vai te deixar de boca aberta e, enfim, com vários plot twists. Não, sabe? É um filme bem sessão da tarde, na verdade, né? Aquele filme água com açúcar pra assistir quando você não quer pensar muito, assim, né? Então, assim, eu não tenho nada muito positivo nem nada muito negativo pra falar desse filme. Eu acho que é um filme bem ok, bem médio, assim.
Mas ele é divertido, pelo menos assim, pra você passar um tempo ali, né? O personagem do Scott Lang, né? O Homem-Formiga, eu acho ele bem divertido. Eu gosto bastante do Paul Rudd, né? Que é o ator que faz o Scott. Então, é um filme mais pra ter, assim, essa introdução desses personagens do que realmente pra te mostrar algo novo, né? Mas é isso, gente. Ele fica aqui no meu 16º lugar, então. Em 15º lugar, pra mim, fica o último lançamento da Marvel que eu assisti, que é Viúva Negra. Assim, esse foi um filme recheado de polêmicas, rendeu até um processo entre a Disney e a Scarlett Johansson. E assim, eu assisti ele bem depois, então eu peguei muito spoiler, assim, eu já sabia tudo sobre o filme praticamente, e eu já tinha visto opinião de todo mundo falando, o filme é bom, o filme não é. Mas assim, eu acho que uma coisa que todo mundo concorda, eu acho que o filme ele estreou no momento errado. Porque assim, ele estreou esse ano, só que cronologicamente ele se passa depois de Guerra Civil. Então ele é meio que um intervalo entre Guerra Civil e Guerra Infinita, né? Que é o terceiro filme dos Vingadores. Então, assim, é coisas que o contexto a gente já sabe, né? A gente já sabe o que vai acontecer com tal personagem, com outro personagem. Então acaba que não fica muita surpresa, aquela coisa da tensão das cenas de ações e tudo mais. Perde um pouco a graça, digamos assim. Então eu acho que se esse filme tivesse estreado antes, teria sido melhor. Assim, eu gostei de ver um pouco mais sobre o passado da Natasha, sabe? De saber um pouco mais sobre essa questão de quando ela era espiã russa, enfim, eu achei legal. Só que eu acho que mesmo assim o roteiro peca em algumas vezes, sabe? Assim, eu acho que o maior acerto desse filme foi a Yelena, né? Que é a irmã da Natasha, né? Que é outra espiã russa também. Eu acho que ela vai ser um acréscimo bem legal pro MCU. Eu gostei bastante da personagem. Eu acho que todo mundo, se assistiu o filme, gosta dela. E, assim, uma crítica que eu tenho é em relação aos efeitos visuais. Gente, que efeito visual ruim nesse filme, nem dá pra acreditar que é Marvel. Porque, assim, os efeitos visuais de Falcão e Soldado Invernal, que é uma série de TV, dá de 10-0 nesse filme. Tinha momentos, assim, ó, que dava pra ver claramente, assim, o CGI ali, sabe? Mal feito, sabe? Então, isso aí prejudicou um pouco pra mim, assim, nesse quesito técnico, né? Mas, no geral, assim, é um filme legal, assim, pelo menos pra gente saber um pouco mais sobre esse passado da Natasha, né? E vamos ver aí o que vem pela frente com esses personagens novos também, pra ver se eles vão voltar a aparecer nos próximos filmes da Marvel. Em 14º lugar, pra mim, fica Homem de Ferro 1. Assim, se eu fosse analisar tecnicamente, talvez eu fosse colocar ele um pouco mais pra baixo na minha lista. Só que eu tenho um carinho muito grande por esse filme, porque foi através dele que eu conheci a Marvel, praticamente, né? Obviamente, eu já conhecia, eu já sabia que existiam quadrinhos, animações e tudo mais, mas eu nunca tinha parado pra assistir ou pra ler, sabe? Então eu não conhecia os personagens. E quando eu assisti Homem de Ferro 1 no cinema, eu amei, sabe? Assim, mesmo não sabendo nada sobre esse universo, sobre esses personagens, eu amei, e a partir de então, tipo assim, os lançamentos da Marvel eu sempre ia no cinema assistir, sabe? Sempre gostava. E eu me apeguei muito ao Tony Stark e ao Homem de Ferro, sabe? Então realmente foi graças a ele que essa minha paixão começou, assim. Então eu gosto bastante, eu acho que é um filme de origem muito bacana, uma introdução de personagens, né? A história, realmente a evolução ali do Tony Stark para o Homem de Ferro. Eu acho muito legal. Mas, assim, olhando tecnicamente agora, ele é um filme que ele tem muitos pontos fracos, sabe? Então, uma das coisas que o pessoal mais critica nos filmes do Homem de Ferro são os vilões. E realmente eu acho que é um ponto bem fraco dos filmes, assim, o jeito com que os vilões são trabalhados. Mas, assim, de todos os três filmes do Homem de Ferro, realmente esse é meu favorito. E por isso que eu coloco ele aqui no meu 14º lugar. Em 13º lugar, pra mim, fica Homem-Formiga e a Vespa. Que é um filme que, assim, apesar de eu não gostar tanto assim, ele é um filme muito importante dentro do MCU. No quesito enredo, antagonista, tudo mais, eu acho muito fraco. Inclusive, a Marvel tem um grande problema com trabalhar vilões, né? Vocês já repararam. Mas ele tem umas particularidades do filme que vão ser muito importantes para outros filmes, principalmente para Vingadores Ultimato. Então isso faz com que, para mim, pelo menos, o filme suba muitas posições aí na lista, porque ele acaba se tornando aquele obrigatório assistir, sabe? Ele mantém aquela vibe divertida, leve do primeiro, mas ele traz essas coisas mais importantes para esse segundo. Além de que, assim, a gente tem muito mais do mundo externo, ou seja, dos últimos filmes impactando nesse filme, e esse filme impactando em outros filmes também. Então eu acho que essa importância acaba deixando o filme melhor pra mim, assim, sabe? Eu acho que eu acabo olhando pra ele com outros olhos, assim, no geral, e reassistindo agora, né, principalmente fazendo maratona, a gente realmente vê a importância do filme dentro do MCU.
Em 12º lugar, então, chegando à metade oficial da lista, tá Guardiões da Galáxia Volume 2. Eu gosto muito dos filmes dos Guardiões, assim, eu acho que eles trazem uma vibe muito diferente pra Marvel, assim, com essa coisa mais de anos 80 e mostrando os planetas diferentes e pessoas diferentes, sabe? Eu acho muito legal a gente ter a oportunidade de ver esse outro lado que a gente não vê tanto nos outros filmes da Marvel. Então eu gosto bastante. Ele só fica aqui realmente em 12º porque os outros 11 filmes que estão na frente eu acabo gostando mais, assim, mas realmente eu gosto, eu acho que é uma premissa muito interessante. Tem, eu acho que uma coisinha ali que me faz não gostar um pouco mais dele, assim, que eu não sei muito bem identificar o que que é. Mas, assim, no geral, eu acho que ele é um filme bem legal, assim, pra trabalhar mais os personagens que já foram apresentados. Tem o Baby Groot, que é a coisa mais fofa deste universo. Então, assim, no geral, eu gosto bastante de Guardiões 2. E eu tô doida pra ver o 3, na verdade, né? Ver o que que vem aí, porque tá prometendo vir umas coisas aí meio doidas. Então, vamos ver. Em 11º lugar, pra mim, fica Vingadores 2, A Era de Ultron. Assim, esse é um filme que muitos odeiam, assim, que muita gente tinha expectativa muito alta e acabou se decepcionando. Só que assim, eu gosto do filme. Só que eu concordo que dentre os 4 filmes dos Vingadores, ele é o mais fraco. Porque, novamente, temos aquele problema que eu já citei. Um vilão que não é bem trabalhado. É um vilão muito interessante, né? O Ultron. Só que ele não foi tão bem trabalhado, tão bem desenvolvido. Eu acho que tinha a possibilidade de fazer algo muito melhor. A gente teve uma provinha em Warif do que dava pra ter sido feito com o Ultron. Então, assim, eu não sei. Eu acho que realmente ele é um pouco mais fraco do que os outros filmes de Vingadores. Só que eu gosto dele porque, assim, ele é a origem pra muita coisa, pra muitos personagens importantes, como Visão e Wanda Maximoff, que são personagens, assim, que vão mexer ainda com o MCU no futuro. Então, assim, esse filme rendeu frutos muito interessantes, sabe? Mas eu acho que ele em si não é tão legal, assim, de assistir, não é tão divertido, não prende tanta atenção quanto os outros. Estreando o top 10, então, em 10º lugar, temos Guardiões da Galáxia 1. Além de todos os motivos que eu já citei anteriormente em Guardiões 2, né? Eu acho que, assim, eu gosto muito desse filme porque ele é um filme de origem muito bom, assim. Porque, além dele ser um filme de origem, né, de introduzir aqueles personagens e aquela história, assim, para as pessoas no geral, ele também serviu para introdução até de leitor de quadrinho, porque tinha muita gente que lia quadrinhos da Marvel, mas que não conhecia os Guardiões, né? Eu via muita gente comentar sobre isso na época, assim. Então eu acho que eles fizeram um bom trabalho para apresentar esses personagens e aquelas histórias e até introduzir questões como as Joias do Infinito dentro do MCU, que é algo muito importante, sabe? Então realmente eu gosto bastante, assim, de como eles trabalharam esse primeiro filme. E assim, esse não tá mais pra frente, porque realmente eu prefiro os outros 9 filmes, né? Mas eu gosto bastante, por isso ele fica aqui em 10º lugar. Em 9º lugar fica um filme que, assim, muita gente não gosta dele, mas é um dos meus preferidos, não tem como, que é o Thor Ragnarok, que é o terceiro filme do Thor. E assim, é um filme que eu amo demais, gente, porque eu acho que ele tem um equilíbrio muito legal entre trabalhar o divertido, o sério, as coisas que têm consequências e as coisas que impactam no MCU, sabe? Então, assim, eu acho que ele faz uma reunião, assim, de todos esses quesitos e apresenta um filme muito bem feito. Eu entendo quem não goste tanto, porque o filme ele trabalha muito por esse lado do divertido e é algo que o pessoal critica muito dentro da Marvel, né? A fórmula Marvel e o humor Marvel e essas coisas assim. Mas é uma coisa que, assim, sinceramente, eu não me incomodo. Eu entendo quem se incomoda com isso, mas não é o meu caso, sabe? E assim, até mesmo o Chris Hemsworth, que é o ator que faz o Thor, eu vejo ele muito mais confortável no papel do Thor nesse filme, sabe? A partir desse filme. E assim, muita gente criticou falando, ah não, mas o Thor agora tá muito bobão, muito palhação. E eu entendo, eu vejo o que o pessoal quer dizer, mas ao mesmo tempo, assim, não me incomoda, sabe? Porque, como eu falei, pra mim ele tá mais confortável no papel. E pro espectador, quando a gente assiste isso, me parece, sei lá, uma atuação mais real, sabe? Me deixa um pouco mais dentro da realidade do filme, assim, de alguma forma, assim, não sei se eu expliquei de uma maneira que deu pra entender. Mas eu não sei, eu gosto de ver ele atuando mais dessa maneira do que da outra, do Thor sério e todo, sabe? Então, enfim, assim, eu gosto bastante desse filme. Além disso, a gente tem o Loki sendo maravilhoso como sempre, né? A gente já tá aí amando o Loki nos filmes, na série e tudo mais. Temos a Hela, que é uma vilã que eu gostei muito. Eu acho ela muito boa, a atriz é maravilhosa. E assim, finalmente temos vilões bons na Marvel também. Só que eu queria ter visto mais dela, assim. Será que a Marvel traz ela de volta em os filmes? Seria legal, né, pra ver, assim, a personagem. Eu achei uma personagem bem interessante, assim. E é por causa disso que Thor Ragnarok é aí um dos meus filmes preferidos da Marvel.
Em oitavo lugar fica pra mim Capitão América Guerra Civil. Assim, esse filme foi um filme que eu lembro na época, todo mundo estava louco pra esse filme, assim, louco, assim. Saía trailer, o pessoal pirando, porque tinha coisas, assim, totalmente novas dentro do MCU que não tinham sido trabalhadas ainda, sabe? Então a gente teve presença de personagens novos, a gente teve os personagens interagindo nesse filme e não era um filme dos Vingadores, sabe? E a gente tem todo o arco do Guerra Civil, que é um arco gigantesco dentro dos quadrinhos. Então foi um filme realmente que mexeu muito com os fãs. E muita gente acabou não gostando por causa das expectativas e tudo mais. Mas eu gosto bastante, assim. Eu acho que, na minha opinião, trabalhou de uma forma bem bacana. Eu entendo algumas considerações que o pessoal fez, né? Porque nos quadrinhos o arco do Guerra Civil é muito maior e tem muitos mais personagens envolvidos. Mas eu acho que também a gente tem que entender a realidade do cinema, né? Que não tem como colocar tantos personagens ali naquela adaptação e em tela, né? Pra fazer isso em Vingadores Ultimato já foi algo extremamente difícil e imagino que extremamente caro também, então não é algo que dá pra se repetir muitas vezes. Mas eu acho que assim, com o que tinha em mãos pra se trabalhar, eu acho que foi feito um bom trabalho. E é um filme extremamente importante, porque ele impacta muito no MCU, assim, as consequências desse filme são algo bem sério, assim, né, dentro do MCU. Então, realmente, eu gosto bastante dele, assim, e ele fica, então, aqui no meu oitavo lugar. No meu sétimo lugar fica Doutor Estranho, que é um filme que, assim, ele é totalmente diferente do resto da Marvel. Assim, os filmes da Marvel, eles realmente seguem, né, a famosa Fórmula Marvel, e aí a gente tem alguns filmes que acabam escapando um pouco, daí a gente tem Guardiões da Galáxia, que tem uma vibe bem diferente, e aí a gente tem Doutor Estranho, que consegue ser diferente de todo o resto, sabe? E que vai apresentar coisas pra gente, uma nova mitologia que muda tudo, sabe? E que apresenta caminhos diferenciados e novas possibilidades por onde a Marvel pode caminhar. Então, assim, eu gostei muito. Eu lembro que eu me surpreendi demais quando eu assisti o filme pela primeira vez, assim. E eu tenho uma crítica, que é uma crítica recorrente, que vocês notaram aqui nesse vídeo, que é o vilão fraco, né? Eu acho que realmente o filme, ele é muito bom e o vilão, ele é muito ruim. Não é muito ruim, mas é que, tipo, é mal trabalhado, sabe? E é uma pena, porque é um ator muito bom que interpreta o vilão ali, né? Então, eu acho que ele foi mal aproveitado no filme, assim, o enredo eu acho que não aproveitou muito dele. Mas eu gosto bastante. E além disso, tem um dos meus atores preferidos, que é o Benedict Cumberbatch. Eu acho ele incrível, assim, sabe? Tudo que eu já assisti dele, ele é incrível. Assim, não tem. Ele é um ator muito, muito bom. E eu lembro na época que divulgaram que ele ia ser o Stephen Strange, que todo mundo pirou, porque assim, o pessoal já usava muito o rosto dele nas fanarts, né? Falavam que ele ia ser perfeito pro papel, e ele é perfeito pro papel, sabe? Então eu tô doida pra ver mais do personagem também em Homem-Aranha 3, em Doutor Estranho 2. E assim, eu tô louca pra ver mais dessas mitologias que foram apresentadas no filme, sabe? Eu realmente quero ver ele se tornando ainda mais poderoso, sabe? Enfim. Ai, gente, eu gosto muito desse filme, assim, realmente eu fico muito animada, assim, é um dos filmes que eu gosto de reassistir. E por isso ele fica aqui, então, no meu sétimo lugar. Em sexto lugar fica aí pra mim Capitão América 1, o primeiro Vingador. Eu acho esse, assim, ó, um dos melhores filmes realmente de origem. Eu gosto muito, assim, eu acho que a introdução do Capitão América, e eu acho muito legal porque, assim, o Capitão América não é um dos meus heróis preferidos. Eu gosto muito dele, eu gosto do Steve Rogers, mas dentre todos os heróis que tem do MCU, ele não tá entre os meus preferidos, mas eu gosto muito dos filmes dele. E, assim, esse primeiro filme eu acho muito incrível, assim, como eles apresentam ele, e dá pra gente conhecer muito do caráter do personagem, sabe? O desenvolvimento do filme é muito bem feito. A ambientação nos anos 40 ali é maravilhosa, sabe? A gente ter mais essa visão da Hydra, né? Dele surgindo ali e tudo mais. A gente já tem esse primeiro vislumbre da joia do espaço, né? Do Tesseract ali. Então, esse filme, assim, eu acho ele muito, muito bom. A gente tem personagens que vão ser importantes aí nos outros filmes do MCU também, né? A gente tem acontecimentos aí que vão ser importantes no futuro também. Enfim, eu gosto bastante, eu acho que é uma construção muito bacana e eu acho que é uma introdução muito legal a um herói que, assim, apesar de não ser um dos meus preferidos, ele é muito importante pro universo cinematográfico da Marvel. E estamos chegando na reta final, top 5, aqui o nosso top 5. E em quinto lugar fica Vingadores, o primeiro filme aí, né, da saga dos Vingadores. E que assim, gente, ele foi um marco pro MCU. Na verdade, ele foi um marco, eu vou dizer assim, no cinema, porque assim, muita gente vai achar que eu tô exagerando, mas porque
cara, até então, a gente não tinha visto, assim, esse universo compartilhado, né? A gente não tinha visto esses filmes solos se juntarem em algo, sabe? A gente já teve muito filme de super-herói, a gente já teve muito filme desse gênero, assim, de ação e tudo mais, mas nada que culminasse em algo, assim, que a gente tivesse um filme com um encontro de super-heróis, em que os outros filmes eram importantes pra esse, sabe? Então, assim, ele foi um filme muito importante, sabe? E foi um filme que definiu muita coisa pra Marvel em si. Então eu gosto muito dele, eu gosto de como ele trabalha essa coisa de mostrar os super-heróis se conhecendo e tentando trabalhar juntos, sabe? Então realmente eu gosto muito, assim, desse filme. É claro que, assim, hoje em dia, quando a gente olhando em comparação com os outros filmes da Marvel, ele acaba caindo um pouco na lista, mas por muito tempo ele foi o meu preferido, sabe? Porque realmente a partir dele que eu realmente percebi, cara, eu gosto muito disso, sabe? Eu quero continuar acompanhando e, enfim, assim, eu gosto bastante desse primeiro filme e é por isso que ele fica aqui, então, no quinto lugar. Em quarto lugar fica Pantera Negra. E assim, eu queria ter colocado esse filme mais acima. Só que os três primeiros, eu vou dar os meus motivos depois do porquê que eles ficaram mais acima. Mas assim, Pantera Negra, ele é incrível. Ele é perfeito, esse filme. Assim, é um filme que ele saiu dos limites de ser importante só dentro do MCU. E ele é importante, assim, ele ficou importante pra indústria do cinema. Assim, eu não tô. Não, eu acho que eu não estou sendo exagerada ao falar isso. Porque ele é um dos filmes, assim, que ele tem envolvimento de produção e elenco quase completamente de pessoas negras. Isso já é uma coisa extremamente importante. Porque se vocês acompanham, assim, muito da indústria de Hollywood, né, premiações, coisas e tal, vocês devem saber que uma das maiores reclamações é isso, é a falta de colocação de pessoas negras dentro do mercado cinematográfico, né? Tanto que em premiações é difícil a gente ter pessoas negras concorrendo, né? E quando concorrem é por papéis estereotipados, assim, né? Então foi muito legal ver essa chance sendo dada, assim, de mostrar essa cultura e mostrar, assim, essa representatividade mesmo para as pessoas negras, sabe? E foi algo muito impactante porque a quantidade de gente, assim, principalmente crianças, se identificando e se conectando com esse super-herói foi gigantesca. Então, assim, foi um filme muito, muito importante. Tanto que, assim, se eu não me engano, ele é o único filme da Marvel a ter concorrido a melhor filme no Oscar, sabe? Então, assim, é um filme extremamente importante. Ele traz questões muito importantes, um vilão maravilhoso, interpretado por um ator que também, se eu não me engano, concorreu ao Oscar como ator coadjuvante, se eu não estou enganada. E assim, esse filme realmente assim, ele tem uma importância de outro nível, assim, realmente, sabe? Ele é muito, muito importante. Eu tô curiosa pra ver o que vai ser do segundo filme, porque pra quem não sabe, o ator que interpretava o T'Challa, né, que é o protagonista, o Chadwick Boseman, ele morreu ano passado. Infelizmente, foi uma perda muito triste, muito impactante, assim, pra todo mundo, porque ninguém nem sabia que ele tava doente, né? Mas, pelo que a gente sabe, eles vão matar o T'Challa nos filmes também. Então a gente não sabe como isso vai ser nos filmes. Mas, assim, eu espero que eles continuem a trazer essa questão da representatividade, que os próximos filmes eles continuem impactando, assim, a comunidade negra como um todo, sabe? Então eu realmente, eu tô bem animada, assim, pros próximos filmes, porque esse primeiro é maravilhoso, gente. Então Pantera Negra fica aqui no meu quarto lugar. Vamos para o pódio, então. Medalha de bronze fica para Capitão América 2, Soldado Invernal. Assim, eu acho que se eu fosse analisar em questão de roteiro, enredo mesmo, assim, ele provavelmente ficaria em primeiro lugar. Eu sei que muita gente tem esse filme como seu preferido. E eu sei que se eu analisasse só isso, ele seria o meu preferido. Mas tem outros fatores a se considerar e por isso que ele fica no terceiro e não em primeiro, né? Mas assim, esse filme, gente, ele é muito bom. Assim, ó, não, mas ele é muito bom mesmo, assim. Ele tem uma vibe toda diferente, porque além de todo o lado super-herói, ele também tem um lado muito mais humano, digamos assim, que é um lado muito mais de espionagem, muito mais da SHIELD, que é uma coisa que eu gosto muito. E é uma coisa que me lembra muito Agents of SHIELD, que é uma série da Marvel que não é tão valorizada quanto deveria, tá? Porque ela é maravilhosa. E assim, inclusive Capitão América 2, ele impacta muito Agents of S.H.I.E.L.D. Tem um acontecimento dele, que é o mega plot twist desse filme, que impacta geral, assim, sabe? Impacta o MCU como um todo, né? Mas é um grande plot twist na série também.
E, assim, eu gosto muito dessa vibe que pega esse lado mais espionagem dos agentes mesmo de campo, que não é só os super-heróis, sabe? Então, assim, eu gosto muito desse filme. Além de que, assim, dele reintroduzir outros personagens no filme, como a Natasha, o Nick Fury e tudo mais, ele vai introduzir personagens novos, como o Sam Wilson, que vai ser um personagem extremamente importante pro resto do MCU, assim, pros outros filmes, né? A gente sabe, a gente assistindo agora as últimas produções da Marvel, a gente sabe disso. Então, assim, cara, eu não consigo, assim, o filme é muito bom, gente, assim. Eu vou dizer que as primeiras vezes que eu assisti eu não gostei tanto quanto eu gosto hoje em dia, assim, quando eu analiso essa figura geral que é o MCU, né, essa cronologia, assim, o Capitão América 2 se destaca muito, assim, eu realmente gosto muito dele, e por isso ele fica, então, com a medalha de bronze. E chegamos, então, à medalha de prata, e eu vou falar junto com a medalha de ouro, porque são dois filmes complementares, então não tem como eu separar um do outro. Mas em segundo lugar fica pra mim Vingadores Guerra Infinita e em primeiro Vingadores Ultimato. E eu sei que assim, hoje em dia tem muita gente que coloca o Guerra Infinita acima do Ultimato, mas tem um motivo de eu deixar ele em primeiro lugar. Porque assim, eu acho que o filme em si, a estrutura do filme, novamente trazendo a questão do enredo e tudo mais, o Guerra Infinita, ele é melhor trabalhadinho. Mas eu tô levando em consideração não só a questão de qualidade de filme, eu tô levando em consideração também a minha experiência com o filme. Por isso que aqui é uma lista pessoal, né? Um gosto pessoal. E assim, a minha experiência com o Ultimato foi uma coisa de louco, assim, porque o Guerra Infinita eu assisti no cinema, eu acho que foi um dia depois da estreia ali, e eu pirei assistindo esse filme, assim, eu saí do cinema. Sabe quando você sai do cinema e você fica pensando no filme que você acabou de assistir, assim, e você não consegue fazer outra coisa? Foi eu com Guerra Infinita. Eu fiquei 2 semanas, é sério, gente, 2 semanas que eu não parava de pensar esse filme. Sabe? E eu assisti ele, eu acho que mais umas 2 vezes ainda no cinema, assim, e que eu realmente eu não conseguia parar de pensar nele, assim. Que aquele filme me impactou tanto, o jeito que ele termina foi tão diferente do que eu esperava, que eu fiquei, assim, perplexa, sabe? Então, tipo, nos meus momentos que eu não tava fazendo nada, eu tava pensando, cara, mas Guerra Infinita, hein? Tentando fazer teoria, sabe? É um filme que realmente mexeu muito comigo, assim, porque foi diferente de tudo que eu já tinha assistido da Marvel, sabe? Só que, Ultimato, apesar de hoje em dia eu ver que realmente ele tem uns erros, assim, de roteiro, furos de roteiro e tudo mais, a minha experiência no cinema com ele foi uma experiência, assim, surreal, gente. Porque eu fui assistir ele na pré-estreia com a minha amiga. E quem foi assistir esse filme na pré-estreia sabe do que eu tô falando. Porque foi uma experiência louca, assim, ó. Porque a vibe que tava dentro daquela sala de cinema foi, assim, ó, é a melhor experiência que eu já tive num cinema na vida, assim, ó. Porque tava lá meia-noite, no meio da semana a gente ainda assistia aquele filme. Ninguém sabia o que vinha pela frente direito. A gente tinha terminado Guerra Infinita daquele jeito que terminou. E assim, o cinema tava polvoroso, sabe? E assim, todo mundo que vai na pré-estreia é porque gosta daquele universo, é porque quer assistir, é porque tá com vontade de saber, sabe? É porque ama aquele universo. Então, assim, ó, foi tão legal compartilhar essa experiência de cinema com essa galera toda. Então, quando acontecia umas cenas em específico, o pessoal todo assim, parecia estádio de futebol comemorando o gol no final da Copa do Mundo, sabe? Assim, ó. Essa gente foi uma loucura, loucura mesmo, assim, ó. E teve umas cenas específicas que eu me lembro certinho, assim, como é que foi na hora, assim, sabe? Não vou falar, né, não dar spoiler, mas principalmente o final, e quem assistiu já deve até imaginar as cenas. Assim, ó, o cinema tremeu, sabe? Assim, ó, do pessoal gritando. E não era aquele gritar assim, porque eu sei que tem gente que acha isso chato, mas foi uma coisa tão legal, porque todo mundo tava tão emocionado com aquilo. E esse filme, ele encerrou uma grande fase da Marvel, um grande ciclo da Marvel. Então teve todo um lado muito emocional também. Eu saí do cinema com a cara vermelha, inchada. Eu chorei de soluçar, gente, assim, ó, sério. Eu não sou uma pessoa difícil de chorar em filme, em série e tudo mais, mas eu chorei de soluçar, assim, porque realmente, assim, eu acompanhei aqueles filmes desde 2008 no cinema e foi como fechar um ciclo, apesar de que eu sabia que ia continuar, né? A gente encerra aquele ciclo também. Então, assim, a experiência como um todo me faz ter Ultimato como meu filme preferido. Então, assim, como eu falei, eu reconheço que ele tem uns erros, sim, mas todo o conjunto da obra, assim, realmente me faz preferir ele. E é por isso que eu deixo ele, então,
com a medalha de ouro no lugar mais alto do pódio, mas em seguida muito pertinho, assim, de Guerra Infinita, que também é um filme maravilhoso, assim, que conseguiu mexer comigo de um jeito incrível. Então é isso, gente! Finalizei, então, o meu Melhores e Piores da Marvel, finalmente. Ficou um pouco longo, eu sei, desculpa, mas comentar 24 filmes da Marvel, né, é pra deixar o vídeo longo mesmo, né? Então, muito obrigada a você que ficou até o final. Diz aqui nos comentários o que você achou e qual que é o seu filme preferido e o que você menos gosta da Marvel. Deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal e se você gosta da Marvel, tem uma playlist inteira que eu vou deixar aqui no card pra você conferir. E me segue também no Instagram, que lá eu falo muito sobre livros. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo.